presidencial que acontece no ano que vem, ela já começa... Já acontece hoje, né? Já começou já há algum tempo. Ela no papel ano que vem, né? Mas o que preocupa a gente como torcedor é ver muito que o futebol fica de lado enquanto essas ações, essas correrias acontecem durante a temporada. E esse era um ano que eu acho que o torcedor tinha muita expectativa de avançar mais na Libertadores e tal. Tinha um time no começo do ano que era, como você falou assim, no papel, um time competitivo. Oscar, Lucas, bons nomes. Falou, pô, vamos brigar. No decorrer do ano, a gente vê que algumas ações não se provaram erradas, né? Scout de jogador, histórico, lesões, uma série de coisas. Como que dentro desse cenário todo que a gente vê no campo, Caio, e o foco, claro, uma boa parte do foco nessa parte interna da política, como é que você enxerga essa corrida para o ano que vem? Você falou muito da situação ter um candidato, já se veiculou nomes de Mara Casares, Márcio Carlo Magno, outros nomes que já foram ventilados em algum momento. E na última eleição a oposição não chegou a apresentar um candidato, né? Como que você vê esse embate no bom sentido para o ano que vem e se já existe um cenário mais sólido para ver como que vai ser essa eleição em 2026? A bem da verdade, nós precisamos ver o que vai acontecer agora após o fundo de Cotia, né? Eu acredito que esse seja o marco, né? A linha divisória, e a partir daí o grupo que refutar e de fato espero que negue que isso nem seja pautado no Conselho, as articulações vão começar. As conversas na verdade já estão em curso, né? Mas como a política determina, a gente tem que entender melhor o cenário, escutar com quem você está. Às vezes você tem que se aliar com pessoas que não têm a mesma linha de pensamento da sua. Isso faz parte da política em qualquer segmento, mas em nome do bem maior do São Paulo, para um futuro de médio e longo prazo, isso se faz necessário. E depois que a gente eventualmente ingressar no comando do São Paulo, tomar as medidas necessárias para democratizar e abrir para o torcedor o voto direto e tornar o Conselho do São Paulo um órgão muito mais técnico do que hoje é. Hoje, como a gente disse aqui, está segmentado em pequenas unidades esportivas que a gente precisa urgentemente mudar. E só você não mencionou da última eleição, essa foi uma das críticas que eu fiz à oposição, porque eu sou entusiasta da oposição, não só por confrontar algo que eu não concordo, que é a atual gestão, mas em qualquer modelo político você tem que ter quem esteja contra, né? Senão você corre um sério risco de que aquilo vire algo eterno da instituição ou do órgão, né? Que é o São Paulo Futebol Clube. Eu fui muito crítico do fato da oposição não ter lançado um candidato na última eleição e, assim, ter deixado de bandeja para o Júlio, não que fosse ganhar, né? Mas ter deixado de bandeja, pelo menos, o Júlio fazer uma campanha sozinho, isolado. Isso é algo que vocês querem mudar para essa próxima temporada, para esse próximo ano? Vocês querem lançar? É claro, vocês, não estou falando que você é o cara que vai decidir isso pela oposição, mas é algo conversado já de ter um candidato na próxima eleição? Sem dúvida nenhuma, a conversa da oposição é nesse sentido. O nosso objetivo é colocar um nome para disputar as eleições. E aí, depois de escolhido um nome, um líder capacitado, que tem experiência, condições, que não dependa fundamentalmente do São Paulo, né? Precisa ser alguém já com uma carreira construída, que possa levar o nome da oposição e brigar na próxima eleição. Para mim, foi um erro grave que a gente cometeu na eleição passada. Para se candidatar à presidência do clube, precisa ser conselheiro, né? Eu, por exemplo, na eleição passada, eu poderia ter me candidatado. Até quando eu vi que ninguém ia se candidatar, eu falei, vamos colocar eu e mais um que se elegeu só para ter uma oposição, né? Mas não deu tempo, no final das contas, da gente colocar o nome. Obviamente, eu tinha certeza que eu não seria eleito, ia ser massacrado. E talvez por isso muitos não queiram colocar o nome naquele momento, porque
porque vai ser um massacre mesmo. Mas a nossa ideia dos meus pares, do Grupo Tradição, do Raiz, enfim, aqueles que eu consegui dialogar naquele momento, era justamente, vamos mostrar que tem uma oposição, porque a gente está há 4 anos, na verdade seriam 3, né? Porque era um mandato só. Esse papo de que no primeiro ano eu queria resgatar a autoestima do torcedor. Eram aqueles 3 anos. Então, aqueles 3 anos, conquista o Paulista, paga as contas e entrega pro sucessor, sem essa herança maldita que ele vai entregar depois de 6 anos ali no comando do clube. E só também, Caio, em cima disso, né? Quando você fala de uma briga solitária hoje no clube, né? Que é a parte menor da oposição, eu acho que sempre para você manter firme, como você está mantendo firme há pelo menos 4, 5 anos, a briga contra um atual modelo político, você tem que ter uma convicção ou assim, pelo menos uma ideia de tem um rumo aqui, tem um caminho que eu possa mudar. E isso, eu fiz essa pergunta até pro Carlos Belmonte, que esteve aqui conosco, para outras pessoas, e acho importante. Qual que é, assim, cara, na sua visão, você que vive o clube, você que já esteve no fiscal, hoje está no grupo de oposição, a sua visão do que pode mudar o rumo do São Paulo do que hoje o clube caminha? Porque eu sei que não tem solução mágica, assim, milagrosa e, fosse fácil, acho que já seria feito. Mas hoje você, Caio, enquanto pessoa física que está lá diariamente tentando algo no conselho, você enxerga algum caminho para passar pra gente? Pergunta bem difícil, né? Uma pergunta não é boa, porque ela não tem resposta. Sim. Na verdade, eu acho que a alteração do estatuto para democratizar, trazer o voto do sócio-torcedor, com regras claras, bem definidas, que estejam num plano de forma ininterrupta, adimplindo com as obrigações enfim, democratizar o São Paulo, tornar o Conselho Deliberativo um órgão muito mais técnico do que é hoje, né? Dar voz para o Conselho Consultivo. O Fernando esteve aqui e disse, o Conselho Consultivo hoje em dia praticamente não existe. E homens como o Fernando Casalderrey, que foi presidente, o próprio Pimenta, Ives Gandra, enfim, Maris de Oliveira, tem tantos homens, o José Carlos Ferreira Alves, tem tantos profissionais, pessoas que prestaram serviço para São Paulo, que hoje não são ouvidas, né? O Conselho Consultivo é o lugar dos ex-presidentes da diretoria e do Conselho Deliberativo falarem. Então, hoje, a gente tem mecanismos dentro do Estatuto que propiciariam a democracia, mas, infelizmente, o que se instituiu foi o comando de 3, 4 pessoas que não ouvem a história, né? Não respeitam a história do clube. Os ex-presidentes de São Paulo precisariam ser mais respeitados, né? Inclusive o próprio Leco, que, volto a repetir, fez uma gestão melhor do que a do Júlio. Esse é um ponto, inclusive, até para emendar. Você acha que o Júlio é o pior presidente da história do clube, não? Do ponto de vista de finanças e administração de pessoas, eu não tenho a menor dúvida. Ele teve o acaso da conquista da Copa do Brasil. Sou muito grato. Um dos jogos mais legais que eu fui na vida foi no Rio de Janeiro, aquela final. Fiquei muito feliz. Só que aquele título trouxe problemas para o São Paulo que esconderam o que estava acontecendo, né? Iludiu a torcida. Ao invés de resgatar a autoestima, a nossa torcida foi iludida pela conquista contra o Flamengo. E foi uma belíssima conquista. Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Corinthians e ganhamos do Flamengo. Parabéns, um título maravilhoso. Mas aquilo iludiu a torcida do São Paulo e fez com que o Conselho continuasse votando de forma equivocada nas propostas que são apresentadas.